Olá, estou aqui novamente para refletirmos um pouco mais sobre as equipes e sua relação com o líder. Pretendo terminar de contar o caso sobre o qual começamos a tratar na videoaula 1. É fundamental que você se organize para ler a trilha referencial de aprendizagem e os conteúdos indicados em todas as unidades, incluindo as leituras sugeridas como o Saiba Mais. Sugiro ainda, sempre que possível, que assista aos vídeos e filmes indicados na trilha, pois eles são fontes complementares de conhecimento sobre os temas que estamos estudando. Além disso, é importante que realize as experiências de aprendizagem. Além de fazer parte da sua avaliação e valer nota, é uma importante oportunidade de trazer para a sua realidade o aprendizado sobre a teoria que estudamos até aqui. Essa videoaula tem por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a formação de equipes de trabalho. Na unidade 1, tratamos sobre a motivação humana. Na unidade 2, sobre a liderança. E agora, na unidade 3, mergulharemos nas equipes de trabalho que dependem da motivação e da sua liderança. Vamos iniciar retomando alguns conceitos importantes. Grupo é o mesmo que equipe? Não, não é. E o que difere um grupo de uma equipe? Alguns podem responder com pressa. São pessoas que possuem um objetivo comum. Ué, só isso caracteriza uma equipe? Pensem comigo, vamos todos ao cinema, sentamos todos no mesmo lugar, com conhecidos e estranhos e com o mesmo objetivo, ver o filme. Somos então uma equipe? Claro que não. Como vimos na trilha referencial de aprendizagem, a interdependência entre os membros faz essa diferença. Para que se possa atingir o objetivo, uma equipe precisará lançar mão dos esforços, talentos e trabalhos de cada um dos seus membros. Sozinhos não conseguiriam realizar o que fazem em conjunto, certo? Pois é, partindo desse conceito, quero retomar o caso que comecei a contar na videoaula 1. Lembra-se da equipe do shopping center? Aquela que queria folga fixa? Então, eu havia mencionado que eles tinham dois problemas. O primeiro nós resolvemos na outra aula, mas o segundo vamos tratar agora. Os vendedores estavam com muita dificuldade de atingir as metas. Trabalhavam individualmente, competindo entre eles. Além de fixar as folgas, propusemos uma meta coletiva de vendas para estimular o trabalho coletivo. Lançamos mão de um treinamento sobre o trabalho em equipe e o que começou a acontecer? As vendas subiram. Mas como foi que começaram a trabalhar dessa nova forma? Os vendedores começaram a se apoiar mutuamente para o atendimento aos clientes. Cada um atendia na sua vez e os demais faziam o suporte. Por exemplo, alguém via com uma criança agitada. O colega que estava disponível trazia papel e caneta e ficava desenhando com a criança enquanto um outro colega vendia para a mãe, que ficava tranquila para experimentar o produto. Numa outra situação em que o atendimento começava a se alongar, vinha um colega e trazia água, café, às vezes até refrigerante, para que o vendedor da vez pudesse atender com calma. Ou seja, o cliente não era atendido por um vendedor, mas pela loja inteira, fazendo com que se sentisse um rei. Claro que o pessoal da teoria X do McGregor vai perguntar, mas meta coletiva não facilita para aquele que não quer trabalhar? Não havia como não trabalhar, todos estavam envolvidos com alguma atividade e o próprio grupo cobrava que uns apoiassem os outros. Veja, eu não estou defendendo aqui que tudo são flores quando se trabalha em equipe, longe disso. Há muitos conflitos entre os seus membros, o que é igualmente importante. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando um líder busca formar uma equipe, a tendência é que procure pessoas com diferentes habilidades, pensamentos e estilos para formar um time o mais heterogêneo possível. E por que isso? Olhem essas imagens. Você está vendo que beleza de lugar? Estas são imagens de plantações de eucaliptos. Agora veja essas outras imagens da Mata Atlântica. Veja que maravilha! Quantas espécies diferentes de plantas juntas! Daí eu pergunto, em qual delas encontramos maior biodiversidade? Segundo o site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, vivem no ecossistema cerca de 20 mil espécies vegetais.
261 espécies de mamíferos, 200 de répteis, 370 de anfíbios, 350 de peixes e 849 espécies de aves. Essa é uma metáfora para as equipes homogêneas e heterogêneas. Quanto maior a diversidade de pessoas, maiores são as possibilidades de criação, de inovação, que hoje são diferenciais competitivos importantes. Pessoas diferentes convivendo e, mais ainda, compartilhando trabalho, responsabilidades e decisões podem trazer conflitos. E sabe de uma coisa? Que bom! Estamos acostumados a ver o conflito apenas como algo ruim, disfuncional e pode mesmo vir a ser se não soubermos lidar com ele. Mas, por outro lado, o conflito pode ser bastante saudável para que as equipes e organizações produzam novos conhecimentos e ideias. Para Fela Moscovici, no seu livro Equipes Dão Certo, abre aspas, o conflito em si não é danoso nem patológico. É uma constante da dinâmica interpessoal reveladora do nível energético do sistema. Fecha aspas. Dependendo da duração do conflito, do grau em que ele se aprofunda, do modo como é administrado, ele pode ter consequências benéficas para a equipe. A mesma autora elenca algumas funções positivas do conflito. Primeiro, rompe o equilíbrio da rotina. Segundo, desafia a acomodação das ideias ou das posições. Terceiro, aguça o raciocínio. Quarto, excita a imaginação. Quinto, estimula a criatividade para soluções originais. Eu costumo dizer que na posição de liderança é fundamental ter quem tenha a coragem de nos confrontar. É muito perigoso para o nosso desenvolvimento ter à nossa volta pessoas que concordem com tudo o que dizemos e fazemos. Em uma equipe não é diferente. Imaginar que todos concordem o tempo todo sobre tudo é pedir para se enganar. As divergências ficam muitas vezes mascaradas e discutidas de maneira informal na área do café, com outras pessoas, gerando um clima de fofoca e queixas que não ajudam a organização a melhorar. Para que as equipes possam lidar com os conflitos como parte natural do trabalho, há que estabelecer uma premissa fundamental. As discordâncias, a oposição, deve ser sempre ao projeto, ao pensamento, à ideia apresentada por outra pessoa, nunca à pessoa. É preciso entender que podemos discordar das ideias alheias sem nos tornarmos inimigos. Apenas pensamos diferente. E é este pensar diferente que nos fará travar um diálogo, uma troca de argumentos, explicando as bases dos nossos pensamentos originais, nos levando muitas vezes a abandonar nossa posição inicial e a construir um novo pensamento a partir dos argumentos do outro. Podemos terminar uma acalorada discussão sobre um projeto que estamos desenvolvendo e irmos juntos relaxar no happy hour, por que não? Não são as pessoas, mas as ideias que são conflitantes. Agora vamos assistir a entrevista de Steve Jobs. Veja o que ele fala sobre equipes. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product.
We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that work for you. Oh, yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. Oh, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Viram como ele estimula o trabalho em equipe? Como entende que as divergências são parte natural do trabalho? Reparou também que na Apple eles estimulam equipes autogerenciadas? Ele foi muito claro ao dizer que não possuem supervisores, que contam que cada membro fará o seu trabalho com responsabilidade e dedicação. Isso está intimamente ligado a algumas teorias de liderança que nós tratamos. Ele apresenta claramente uma visão coerente com a teoria Y, visto que acredita que as pessoas buscam por responsabilidades e querem trabalhar. Para terminar, fica uma sugestão de filme para uma sessão pipoca. Sugerimos que assista Apollo 13. Por quê? Há um exemplo extraordinário de trabalho em equipe naquele filme. Toda a equipe da NASA em terra se desdobrando para encontrar uma solução de um problema. E errar não era uma opção válida. Espero ter podido ampliar um pouco mais a discussão sobre equipes. Faça a sua experiência de aprendizagem considerando o que leu, tudo o que falamos aqui e suas experiências pessoais. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.